Eu queria também saber assim, o que você está achando da COP30? Como ela começou bem, porque conseguiu fazer a agenda, mas como é que ela termina bem? Eu acho que a existência da COP em si já é uma grande vitória. Não podemos esquecer o discurso do presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral, dizendo que as mudanças climáticas eram a maior fraude da história, uma resistência muito forte e com sabotagem explícita, obrigando, por exemplo, a União Europeia e outros países a comprar petróleo e outros combustíveis fósseis norte-americanos. Então, a sobrevivência desse debate, ainda que com um número menor, mas com pessoas muito mais engajadas e com um discurso muito mais proativo, já é uma vitória. Uma outra estratégia muito feliz foi a de separar as agendas, deixando os temas de maior complexidade para o fim. Então, iniciando com algumas questões que são relevantes também, mas que vão causar menos conflito. Por exemplo, uma ideia muito interessante de unificar os mercados de crédito de carbono, já existe na União Europeia, já existe em outros locais, o Brasil vai criar um mercado, já começar integrado para a gente resgatar a ideia de um mercado global. O TFFF, essa sigla estranha que fala do Fundo de Preservação das Florestas Tropicais, está se tornando uma realidade. Essa é uma grande conquista para a Amazônia e outros locais de floresta tropical, porque ele coloca a floresta também em perspectiva e a gente não tem apenas que fazer transição energética, nós precisamos urgentemente parar de desmatar e recuperar áreas florestais que hoje são abandonadas com uma produtividade baixíssima. Então, essas agendas específicas vão ser, a meu ver, um grande passo à frente, a despeito de temas que não apenas nessa COP, mas todas as anteriores, a gente não avança. Contudo, é nosso papel insistir. E as evidências são muito claras. Há 20 anos atrás, ainda existia gente argumentando que não havia evidência de mudanças climáticas. Hoje, a cada mês, o noticiário vem com um grande ciclone, tufão, tempestade, seca, incêndio, que comprova o que a gente está falando. Então, a mensagem principal é que a inação vai custar muito mais. E, felizmente, um grupo de líderes, ainda que de forma contraditória, mas assume esse discurso. Então, é importante que o Brasil mantenha o discurso da descarbonização, da crítica ao petróleo, ainda que seja contraditório com algumas ações, porque essa mensagem é a mensagem que a gente precisa levar daqui para frente, porque, infelizmente, a mudança climática vai ocorrer independente ou não do que seja definido pelas assembleias. Então, nesse sentido, o que seria um sucesso de COP? Em primeiro lugar, a divulgação, a cobertura que as imprensas todas estão fazendo, a conscientização, isso já é um avanço. Há um engajamento maior de líderes locais, eu tive aqui no evento do Rio de Janeiro, dos prefeitos, há um engajamento muito grande das administrações locais, porque a mudança climática ela é muito concreta na realidade de quem lida com uma cidade, na realidade de quem lida com uma fazenda que está com problema de seca. Então eu quero perguntar para você, Laura, sobre isso, puxando exatamente pelos líderes locais. Quer dizer, o governador da Califórnia veio, a governadora do Novo México, que é uma produtora de petróleo, veio também, 4 governadores, e vieram aqui para o Rio de Janeiro, a segunda maior delegação era exatamente dos Estados Unidos. Então, eu queria que você também falasse um pouco sobre isso, quer dizer, essa ausência americana que é sentida, claro, mas ao mesmo tempo é mitigada por até pelo fato de ser uma democracia e ser uma federação. Eu acho que é lamentável, né, que os Estados Unidos não tenha se retirado do Acordo de Paris, não esteja nesses espaços. Não é novidade, não é surpresa para ninguém. O governo Trump já fez isso, né, no seu primeiro mandato, então não é alguma coisa que tem a ver com a COP30, com a COP no Brasil, isso é sempre importante destacar. Agora, de fato, os Estados Unidos é uma federação e você tem uma série de estados que são grandes emissores
e que estão comprometidos com a agenda climática. Isso é uma boa notícia, porque, na verdade, como o Cadu vinha dizendo, muito das responsabilidades e dos custos, né, dessa crise climática recaem sobre líderes locais, sobre governadores, sobre prefeitos. Então, o fato deles estarem aqui mostra que ainda não temos alguma razão para otimismo em relação ao que os Estados Unidos podem fazer para reduzir as suas próprias emissões, né? Agora, eu acho que tem um lado que é importante a gente destacar, que os Estados Unidos não vinham sendo um grande, vamos dizer, não vinham ajudando muito as negociações climáticas, mesmo no governo Biden, em governos do Partido Democrata. E o fato dos Estados Unidos não estarem também abre janelas de oportunidade para a negociação, que eu acho que o Brasil tem sabido aproveitar, inclusive aproveitou na Conferência de Financiamento para o Desenvolvimento em Sevilha esse ano, que aconteceu há alguns meses, né, e que também não contou com os Estados Unidos, e ali um conjunto de países que são aqueles que querem fazer algo, né, conseguiram tirar, né, uma declaração, apesar da ausência dos Estados Unidos, que, por exemplo, focou a taxação dos super ricos, temas que o Brasil liderou desde o G20 e continua agora na COP colocando ênfase, né? Então, é importante entender que, às vezes, a ausência dos Estados Unidos ela dá margem também para que uma outra coalizão de países desenvolvidos e em desenvolvimento se forme para ações concretas, né? Essas ações que o Cadu mencionou aqui, né, do TFFF, são algumas delas. O Brasil tem liderado outras que eu acho que a COP tem condição de entregar. O Fórum Integrado de Clima e Comércio, por exemplo, é uma iniciativa que vai ser lançada nessa COP, que pela primeira vez coloca junto os negociadores do clima com os negociadores de comércio, que em geral ficam lá na OMC, né, sem essa conexão, num mundo em que cada vez mais esses temas estão interligados, né? Isso vai ser uma iniciativa importante. O próprio compromisso que o Brasil liderou com quadruplicar a adoção de biocombustíveis, né? A gente vinha falando do potencial econômico que os biocombustíveis, né? Claro, com o etanol sendo tão forte já desde o pró-álcool no Brasil, né? Que os biocombustíveis têm para a própria economia brasileira, né? Combustível sustentável de aviação, combustível para navios, né? Que são mais sustentáveis. Então, o Brasil conquistou aí um compromisso na COP, o mundo se comprometer com o uso de biocombustíveis, com quadruplicar esse uso, que tem benefício para o Brasil e para vários outros países, né? Eu acho que isso também demonstra que há espaço, apesar da ausência dos americanos, né? Tá certo.